Paz do Senhor, irmãos. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A criação. O Deus da criação. Deus se revela na Bíblia como um ser infinito, eterno, autoexistente e como a causa primária de tudo o que existe. Nunca houve um momento em que Deus não existisse. Conforme afirma Moisés, antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Em outras palavras, Deus existiu eterna e infinitamente antes de criar o universo finito. Ele é anterior a toda a criação. No céu e na terra, está acima e independente dela. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Deus se revela como um ser pessoal que criou Adão e Eva, à sua imagem. Porque Adão e Eva foram criados à imagem de Deus. Podiam comunicar-se com Deus e também com Ele. Podiam comunicar-se com Ele e também com Ele ter comunhão de modo amoroso e pessoal. Deus também se revela como um ser moral, que criou tudo bom e, portanto, sem pecado. Ao determinar Deus a obra da criação, contemplou tudo o que fizera e observou que era muito bom. Posto que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles também não tinham pecado. O pecado entrou na existência humana quando Eva foi tentada pela serpente ou Satanás. A atividade da criação. Deus criou todas as coisas em os céus e a terra. Apocalipse capítulo 10, versículo 6. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Marcos capítulo 13, versículo 19. O verbo criar, do hebraico bara, é usado exclusivamente em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. Significa que, no momento específico, Deus criou a matéria e a substância, que antes nunca existiram. A Bíblia diz que, no princípio da criação, a terra estava informe, vazia e coberta de trevas. Naquele tempo, o universo não tinha a forma ordenada que tem agora. O mundo estava vazio, sem nenhum ser vivente e destituído do mínimo vestígio de luz. Passada essa etapa inicial, Deus criou a luz para dissipar as trevas, deu forma ao universo e encheu a terra de seres viventes. O método que Deus usou na criação foi o poder da sua palavra. Repetidas vezes está declarado, e disse Deus. Noutras palavras, Deus falou e os céus e a terra passaram a existir. Antes da palavra criadora de Deus, eles não existiam. Salmos capítulo 33, versículo 6 até o versículo 9. Isaías capítulo 48, versículo 13. Romanos capítulo 4, versículo 17. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Toda a Trindade não é apenas o Pai. Toda a Trindade não é apenas o Pai. Desempenhou sua parte na criação. O próprio Filho é a palavra, verbo, poderosa.
através de quem Deus criou todas as coisas. No prólogo do Evangelho segundo João, Cristo é revelado como a eterna palavra de Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versículo 3. Semelhantemente, o apóstolo Paulo afirma que, por Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Finalmente, o autor do livro de Hebreus afirma, enfaticamente, que Deus fez o universo por meio do seu Filho. Semelhantemente, o Espírito Santo desempenhou um papel ativo na obra da criação. Ele é descrito como pairando, se movia sobre a criação, preservando-a e preparando-a para as atividades criadoras adicionais de Deus. A palavra hebraica traduzida por Espírito, ruar, também pode ser traduzida por vento e fôlego. Por isso o salmista testifica do papel do Espírito ao declarar: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito ruar da sua boca. Pelo Espírito da sua boca. Salmo capítulo 33, versículo 6. Além disso, o Espírito Santo continua a manter e sustentar a criação, o propósito e o alvo da criação. Deus tinha razões específicas para criar o mundo. Deus criou os céus e a terra como manifestação da sua glória, majestade e poder. Davi diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo, capítulo 19, versículo 1. Ao olharmos a totalidade do cosmo criado, desde a imensa expansão do universo, a beleza e a ordem da natureza, ficamos tomados de temor reverente ante a majestade do Senhor Deus, nosso Criador. Deus criou os céus e a terra para receber a glória e a honra que lhes são devidas. Todos os elementos da natureza, o sol e a lua, as árvores da floresta, a chuva e a neve, os rios e os córregos, as colinas e as montanhas, os animais e as aves, rendem louvores ao Deus que os criou. Salmo 98, versículo 7 ao 8. Quanto mais Deus deseja e espera receber glória e louvor dos seres humanos. Deus criou a terra para prover um lugar onde o seu propósito e alvos para a humanidade fossem cumpridos. Deus criou a Adão e Eva, a sua própria imagem, para a comunhão amorável e pessoal com o ser humano, por toda a eternidade. Deus projetou o ser humano como um ser trino e uno, corpo, alma e espírito, que possui mente, emoção e vontade, para que possa comunicar-se espontaneamente com Ele, como Senhor, adorá-lo e servi-lo com fé, lealdade e gratidão. Deus desejou de tal maneira esse relacionamento com a raça humana que, quando Satanás conseguiu tentar Adão e Eva a ponto de se rebelarem contra Deus e desobedecer ao seu mandamento, ele prometeu enviar um Salvador para redimir a humanidade das consequências do pecado. Daí Deus teria um povo para a sua própria possessão, cujo prazer estaria nele, que o glorificaria e que viveria em retidão e santidade diante dele. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Efésios capítulo 1, versículo 11 até o versículo 12. Isaías capítulo 60, versículo 21. A culminação do propósito de Deus na criação está no livro do Apocalipse, onde João descreve o fim da história com essas palavras:
Com eles habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Criação e evolução. A evolução é o ponto de vista predominante, proposto pela comunidade científica e educacional do mundo atual. Em se tratando da origem da vida e do universo, quem crê de fato na Bíblia deve atentar para estas 4 observações a respeito da evolução. A evolução é uma tentativa naturalista para explicar a origem e o desenvolvimento do universo. Tal intento começa com a pressuposição de que não existe nenhum criador pessoal e divino que criou e formou o mundo. Pelo contrário, tudo veio a existir mediante uma série de acontecimentos que decorreram por acaso ao longo de bilhões de anos. Os postulantes da evolução alegam possuir dados científicos que apoiam a sua hipótese. O ensino evolucionista não é realmente científico, segundo o método científico. Toda conclusão deve basear-se em evidências incontestáveis, oriundas de experiências que podem ser reproduzidas em qualquer laboratório. No entanto, nenhuma experiência foi idealizada, nem poderá sê-lo para testar e comprovar teorias em torno da origem da matéria. A partir de um hipotético grande estrondo, ou do desenvolvimento gradual dos seres vivos, a partir das formas mais simples e mais complexas. Por conseguinte, a evolução é uma hipótese sem evidência científica, e somente quem crê em teorias humanas é que pode aceitá-la. A fé do povo de Deus, pelo contrário, firma-se no Senhor, na sua revelação inspirada, a qual declara que Ele é quem criou do nada todas as coisas. Hebreus capítulo 11, versículo 3. É inegável que alterações e melhoramentos ocorrem em várias espécies de seres viventes. Por exemplo, algumas variedades dentro de várias espécies estão se extinguindo. Por outro lado, ocasionalmente vemos novas raças surgindo dentre algumas das espécies. Não há, porém, nenhuma evidência, nem sequer no registro geográfico, a apoiar a teoria de que um tipo de ser vivente já evoluiu do outro tipo. Pelo contrário, as evidências apoiam a declaração da Bíblia, que Deus criou cada criatura vivente conforme a sua espécie. Os crentes na Bíblia devem também rejeitar a teoria da chamada evolução teísta. Essa teoria aceita a maioria das conclusões da evolução naturalista. Apenas acrescenta que Deus deu início ao processo evolutivo. Essa teoria nega a revelação bíblica que atribui a Deus um papel ativo em todos os aspectos da criação. Por exemplo, todos os verbos principais em Gênesis capítulo 1 têm Deus como seu sujeito, a não ser em Gênesis capítulo 1, versículo 12, que cumpre o mandamento de Deus, no versículo 11. É a frase repetida, e foi a tarde e a manhã. Deus não é um supervisor indiferente de um processo evolutivo. Pelo contrário, é o Criador ativo de todas as coisas.